Queria chamar o reverendo Ivo. Hoje, quem vai pregar para a gente, trazer a palavra do Senhor, é o reverendo Ivo. O reverendo Ivo, que agora é pastor da 4ª Igreja Presbiteriana de Paraná. Foi contratado pela igreja, chega em fevereiro, ele está de férias. E o que o pastor faz nas férias? Prega nas outras igrejas, né? E por que eu queria chamar o Ivo aqui? Primeiro que o Ivo é meu amigo, desde que tínhamos 14 anos de idade, né? Então tem mais de 15 anos aí de amizade, que nós participamos juntos de UPA e por aí por diante. Depois o mesmo desejo de ir para o seminário, no mesmo presbitério, né? E agora o Ivo, nós nos encontramos novamente aqui no presbitério. O Ivo passa a ser agora pastor do nosso presbitério, então provavelmente vocês vão ver ele com mais frequência, né? Quando se é do mesmo presbitério, a chance é maior de nos encontrarmos, de nos vermos e etc. Então, trouxe o Ivo hoje aqui, aproveitando as férias dele. A namorada dele é daqui, da cidade, né? Aí ele vem ver a namorada, né? E a gente aproveita que o Ivo está aqui. Outro motivo também que eu trouxe o Ivo é para que a igreja conheça o Ivo, né? O Ivo vai ser pastor do nosso presbitério, vai estar por aqui e a gente apresenta o novo pastor do presbitério para a igreja, tá bom? Uma coisa legal é isso, a igreja conhecer os pastores que tem no presbitério, saber o estilo de cada um, o caminho de cada um e como cada um trabalha. Amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor, com certeza seremos muito bem alimentados, muito bem sanados aí da palavra do Senhor. Tá certo? Vamos orar pela vida do Ivo? Pai de amor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, principalmente a vida do reverendo Ivo, Pai, que está aqui conosco nessa noite. E que o Senhor use para falar aos nossos corações. Nada além daquilo que o Senhor tem para falar, nós queremos só o que o Senhor tem para falar através do reverendo Ivo. Em nome de Jesus, amém. Lembrando também, irmãos, o reverendo Ivo é professor do nosso seminário, já tem 3 anos. Já tem 3 anos, agora nós somos colega de seminário também, né? Eu começo também a dar aula no seminário esse ano, e aí a gente se tornou colega de seminário também. Tá bom? Ivo, fica à vontade, Deus te abençoe. Amém. Até 10 para as 8. Muito boa noite. Boa noite. Graça e paz. Amém, aleluia, povo de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, então não nos falta motivo, não nos falta ocasião, não nos falta circunstância para nós nos alegrarmos. Você está no melhor lugar da terra, querido. Você se encontra agora no lugar mais seguro do mundo, que é a igreja do Senhor, no dia do Senhor. Quando a gente era criança, eu tenho esse jeito assim meio branco assim, queridos, mas eu sou lá de Guajanamirim, tá? Quase nasci na Bolívia. E lá, quando era criança, a gente cantava que o crente, ele vai à igreja no dia do Senhor com o povo de Deus. A gente cantava um hino e eu gosto sempre de lembrar dessa verdade, de que Deus nos chamou. E se você está aqui essa noite, querido, você tendo consciência ou não disso, você respondeu um chamado. Que Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer ao pastor Caio pelo convite, os queridos irmãos do conselho também. Que Deus continue abençoando e cumprindo os propósitos dele na sua vida e na vida dessa igreja, na vida dessa comunidade que o Senhor plantou, tá bom? Me chamo Ivo, sirvo atualmente, né, como pastor auxiliar aqui na 4ª Igreja Presbiteriana. O excesso de barba, o pouco cabelo, né, denuncio, mas eu tenho só 30 anos, tá, queridos? E tenho caminhado já há algum tempo no ministério, namoro a dona Evelyn, lá da 4ª Igreja, vocês devem conhecer, alguns irmãos conhecem, né? É a mulher cujo Deus cegou o entendimento, né, para que aceitasse caminhar comigo nessa proposta. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Vocês têm um pastor missiológico aqui, né? Que deve falar muito sobre Atos. E eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 16, a partir do versículo de número 6, queridos. Atos, capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo de número 6.
Atos, capítulo 16, versículo 6. Eu sou muito lento para raciocinar. Assim, quando alguém fala o texto bíblico, o capítulo e o versículo, eu ainda estou focado num livro, né? Para depois eu tentar achar o capítulo e o versículo. Por isso que eu repito várias vezes, tá bom? Atos, capítulo 16. Diz bem assim, queridos, a partir do versículo 6, diz-nos assim a palavra do Senhor. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio em pé lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor tem conduzido-nos os passos, o Senhor tem abençoado a nossa família, abençoado-nos a nossa casa, concedido-nos o pão nosso cada dia, fortalecidos na Tua presença. E nessa hora, Pai, depois do privilégio honroso da gente cantar, da gente orar e saber que o Senhor nos aceita, que o Senhor nos abençoa, nós queremos clamar para que o Teu Espírito Santo, a água viva do Senhor, o Teu rio de vida corra no nosso meio, como o Senhor tem feito, Pai, desde quando esse culto começou, para que a Tua palavra caia fundo no nosso coração, para que a verdade nos chame, Pai, ao arrependimento, ao crescimento, ao desenvolvimento da nossa fé, ao amadurecimento, para a gente entender quais são os Teus desígnios, qual é a Tua vontade, Pai, para que a gente ande buscando mais a Tua face, para que a gente Te conheça mais profundamente, para que a gente aprenda a alegrar-se plenamente no Senhor e que a gente ande mais obedientemente na Tua presença. É para isso que nós clamamos, Pai, é para isso que nós estamos aqui. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém, Pai. Queridos, desacelerar para caminhar com Deus. Se você não conseguir lembrar de mais nada, eu quero que você grave essa frase. Desacelerar para caminhar com Deus. É um grande desafio que cada um de nós temos, enquanto igreja, enquanto família, ou enquanto discípulos de Jesus, é justamente aprender a alinhar o nosso coração, a alinhar os nossos planos e alinhar o ritmo da nossa vida ao ritmo de Jesus, aos planos de Jesus. Por isso, desacelerar para caminhar com Deus. Todo começo de ano, queridos, como nós estamos vivendo aqui, traz consigo muitas expectativas. E isso é muito natural, isso é muito próprio desse período. E, obviamente, junto com oportunidade, nós temos também os perigos. Um grande perigo, queridos, é a gente sobrecarregar o ano novo com expectativas velhas, com expectativas antigas que já deveriam ter passado. E muito mais, a gente tem que lidar também com a tentação e com o perigo da gente ter que resolver tudo agora, tudo que não foi alcançado antes, tudo que não foi resolvido antes. Todas as pendências na nossa casa, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, todas as nossas questões como igreja, todos os meus sonhos pessoais, todos os meus desejos. Parece que a gente quer resolver todas as questões agora, de uma hora para outra. A gente não fez o ano inteiro, acha que vai fazer no começo desse. Ou acha que a gente vai resolver tudo agora. E o que isso gera quando a gente não consegue alcançar as nossas metas, os nossos objetivos, os nossos sonhos, tudo que a gente quer fazer?
E a gente fica preso no que a gente não fez, no que a gente poderia ter feito, naquele e se eu tivesse ido por esse caminho? E se eu não tivesse feito aquilo? Se eu não tivesse dito aquilo? E o grande perigo disso, meus irmãos, é gerar frustrações que podem cansar a nossa alma, que podem travar o nosso crescimento ao longo de todo o ano. Especialmente na virada do ano, a gente faz muitas metas, né? Esse ano eu vou gastar menos do que eu ganho. Esse ano eu vou poupar. Ou então assim, esse ano o shape vem. Esse ano, não, eu vou diminuir uns 3, 4 números na minha calça. Começo de ano a gente vai fazendo um monte de planos, né? Só que talvez, queridos, você e eu, a gente não precise tanto assim de metas. Mais metas do que a gente já costuma fazer. Talvez você e eu precisemos de transformação. Talvez o que a gente precise, querido, não é multiplicar os nossos planos, mas experimentar uma transformação profunda da parte do Senhor que pode gerar um contentamento e alinhar o nosso coração para que a gente consiga andar neste novo ano, no ritmo da graça, no ritmo do Senhor Jesus, no ritmo do Espírito Santo. E talvez isso signifique desacelerar. Desacelerar não é apenas andar devagar, mas é caminhar no ritmo de Jesus Cristo. E eu quero trazer isso para o seu coração. Em primeiro lugar, como é que a gente pode fazer isso? Em primeiro lugar, as metas precisam de direção divina. As suas metas pessoais, a nossa meta enquanto igreja, a meta dessa congregação específica, dessa comunidade, dessa igreja, as metas da primeira igreja presbiteriana de Paraná precisam de direção do Senhor. As metas, inclusive, são ótimas. Por quê? Porque ter uma meta é ter minimamente organizado os nossos planos, o nosso futuro. Há até um ditado antigo. Edmil, você é do Jaru? É, né? Você conhece um presbítero lá, como é que é o nome do pastor Elcio, do pai dele? Jonas, presbítero Jonas. O presbítero Jonas costumava dizer que quem não planeja falhar. Quem não está planejando, já está se planejando para quê? Para falhar. Então é o mínimo se planejar, é muito útil. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo, quando você percebe a história dele, seja no livro de Atos, ou no que ele oferece nas demais epístolas, ele fazia planos. Ele queria pregar em Roma, ele queria pregar na Espanha, ele tinha várias estratégias missionárias. Então, planejar faz parte das dinâmicas próprias do reino de Deus. Não tem nada de errado nisso, errado é não planejar. Só que Deus, meus irmãos, Deus, porém, direciona os passos de quem lhe pertence. Você lembra de Provérbios que fala, né? Que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Vem do Senhor. Deus é quem direciona os nossos passos. Essa é a minha ênfase. Tem muita coisa rica, dá para a gente passar um mês estudando só o capítulo 16 e meditando no capítulo 16 de Atos. Mas essa é a ênfase que eu quero trazer nessa noite para o seu coração. Perceba, Paulo, meus queridos, foi impedido pelo Espírito Santo de pregar em outro lugar. Olha só, ele estava fazendo um plano espiritual, um plano de interesse do reino dos céus. Um plano para a igreja, um plano para Jesus. E o Espírito Santo fez o quê? Impediu. Você acha, o que me faz pensar, queridos, que o Espírito Santo não vai impedir os meus planos pessoais, se até os planos do reino dos céus, os planos espirituais e um plano de pregar, que é a coisa mais indispensável, ele impede. O que me faz pensar que Deus não vai frustrar também os meus planos. Tudo isso exige de nós, queridos, muita calma. Porque quando os nossos planos são frustrados,
Nós temos muita dificuldade com isso. E nós nos esquecemos de que a frustração dos nossos planos também faz parte do reinado de Cristo sobre a minha vida. As frustrações dos seus planos também fazem parte do reinado de Cristo sobre a sua vida. Esse mesmo apóstolo que quis algumas vezes para destinos que eram estratégicos nas suas missões ou na missão, o próprio Espírito impediu. Que a sua oração, coro, que a sua oração, meu irmão, seja para que você consiga reconhecer e principalmente aceitar quando o Espírito te impedir de ir a lugares e a fazer coisas que você julga serem estratégicas. Perceber, admitir e aceitar quando Deus mudar não apenas o ritmo dos seus passos, mas também a direção. Não é fácil, meus irmãos, esperar no Senhor, nem sempre é tão fácil. Nós vivemos, inclusive, numa geração que é muito imediatista, não é mesmo? Não é fácil lidar com a demora, com a lentidão, com a desaceleração propositais que o Espírito Santo faz na minha vida. Mas elas sempre são a melhor opção, mesmo que venha na forma de uma freada brusca. É se sujeitando à boa mão de Deus, à poderosa vontade de Deus, que eu aprendo a me contentar no Senhor, e eu vou conseguir falar junto com o apóstolo Paulo e torná-la a minha oração, dizendo que a vontade do Senhor é boa, perfeita e o quê? Agradável, queridos. Reconheça quando Deus te impedir de agir. Nem sempre os planos mais estratégicos que você tem para a sua vida são os melhores. Aprenda a reconhecer. Nem sempre. Ore para aceitar os direcionamentos que o Senhor Deus. Essa é uma dinâmica espiritual que a gente tem muita dificuldade de fazer. Entender qual momento de vida nós estamos vivendo, o que Deus está fazendo e como eu posso fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Às vezes a gente vive meio perdidão assim, queridos, e a gente tem que se achegar a Deus e pedir direção mesmo. Falar, Senhor, o que o Senhor está fazendo, Pai? O que o Senhor quer fazer esse ano na minha vida? O que o Senhor quer fazer esse ano na minha família? O que o Senhor quer esse ano fazer na família da fé? Qual é a obra que o Senhor está fazendo aqui no meio dessa igreja? Pai, eu quero participar dela. Senhor, encha-me do teu Espírito, que vai me dar não apenas o ânimo, mas também vai brecar algumas das minhas intenções. Ore para aceitar o direcionamento do Senhor, mas também o redirecionamento do Senhor Deus, através do seu Espírito, para as nossas vidas. Mas um segundo modo também da gente desacelerar para caminhar alinhado com Deus é a gente entender que o ritmo de Deus é melhor do que a euforia humana. O ritmo de Deus é melhor que o nosso ritmo. O ritmo de Deus é melhor do que as nossas empolgações, do que a euforia humana. A pressa, às vezes, queridos, em querer resolver tudo, como a gente já disse aqui, pode gerar frustração. E Deus, Ele desacelera justamente para ensinar para a gente uma coisa que a gente tem muita dificuldade, que é ter paciência, queridos. Irmãos, se tem uma virtude nos nossos dias que está faltando ser cultivada, que está ficando escasso, queridos, é a paciência. A gente não tem mais paciência, a gente não tem mais longanimidade. Você quer ver, né? Eu começo por mim, né? Depois que eu aprendi a resolver tudo no internet bank, eu não quero pisar em agência de banco. E quando eu piso, eu vou contra a minha vontade. Eu até brinco com o pessoal no banco. Eu falo assim, olha, o dia que forem buscar dinheiro em casa para fazer depósito, eu nunca mais piso aqui. Porque eu aprendi a ser impaciente. Às vezes a gente está andando na rua, né? A pessoa está num carro um pouco mais devagar e assim, tem problema andar devagar? Claro que tem, né? Ele tem que estar numa velocidade média, né? Mas um problema maior
do que a pessoa dirigindo devagar na nossa frente é o coração inquieto atrás do volante. Tudo bem você ficar um pouco irritado, mas a gente fica profundamente irritado. Mexe com a gente. Quando uma coisa não está na velocidade que a gente queria que fosse. Quando as coisas não andam como a gente esperava. E desacelerar ensina isso pra gente. Paciência. Porque é nesse caminhar de paciência que Deus vai me ensinar a confiar mais nele. A confiar nos propósitos dele, no cuidado dele, longe de toda e qualquer preocupação excessiva. Deus, então, desacelera a nossa vida, queridos, de um modo, assim, didático, para ensinar a gente. E isso pode ficar muito claro no período que a gente está vivendo, no começo de um novo ano. A gente corre esse risco de fazer e ficar do mesmo jeito que nós estávamos no final do ano passado. Cansado demais para lidar com as frustrações, com as metas e as nossas questões não realizadas. Eu preciso aprender com esse registro sagrado do apóstolo Paulo. Paulo precisou esperar, entender e aceitar. E não somente isso, ele precisou seguir uma outra direção. Uma outra direção. Então, quando o ritmo muda, queridos, a gente fica achando que as coisas não estão caminhando. Tem uma banda antiga, né? Quer dizer, assim, ela não existe mais, por isso fala que é antiga, chamado Palavra Antiga. Eles têm um álbum chamado Esperar é Caminhar, deve ser de 2010, 2012. E tem uma música que tem esse nome, que é Esperar é Caminhar. Eu recomendo assim, com entusiasmo você ouvir essa música. O refrão diz dessa verdade, que esperar em Deus é sempre caminhar. Quando a gente espera em Deus, Deus está agindo e fazendo muito mais do que a gente percebe. O nosso problema é que nem sempre nós temos olhos para ver o que Deus está fazendo. Nós não temos ouvidos para ouvir os movimentos do Senhor e tampouco um coração para crer, acreditar e abraçar no que o Senhor está fazendo. É por isso que nós multiplicamos as nossas preocupações. Ora, o que é a nossa ansiedade, senão o acúmulo das preocupações? Um achar constante que a resolução das nossas questões dependerão tão somente da força do nosso braço, do nosso próprio agir, queridos. E daí a gente esquece de olhar para o alto e admitir, confessar e viver que tem um Deus cuidando da minha vida, controlando a minha vida. É por isso que nós multiplicamos as nossas preocupações. Eu costumo dizer, queridos, que eu confio muito mais no meu carro do que eu confio em Deus. Porque só existe uma explicação para eu concordar e andar a mais de 100 por hora numa rodovia federal. Sabe por quê? Porque eu acredito que o freio o quê? Funciona. Essa semana uma amiga minha bateu o carro lá em Ariquemes. O freio não funcionou. Aí, como miséria pouca é bobiça, né? A batida travou a ventoinha do radiador. Então ela andou, Edmilson, mais uns 2 quilômetros, e aí o carro dela fez um cosplay de vulcão, assim, começou a fumaçar, né? Sorte, né, providência, que não derreteu a junta do cabeçote. Então, se não foi um negócio tão grave, né? Mas ela confiou no freio, o freio não falhou. Querido, se a gente confia num trem que falha, que é o freio do nosso carro, qual que é a nossa dificuldade de confiar em Deus? De apresentar diante do Senhor as questões mais profundas e também cotidianas do nosso coração. Por que multiplicar as preocupações quando eu posso desacelerar e confiar no Senhor? Teve um crente do século passado, bem conhecido, né? Você já viu aquele filme As Crônicas de Nárnia? Aí você talvez seja muito culto. Não, pastor, não vi o filme. Eu li os livros, né? Não, tudo bem, você lê os livros, que bom, né? É um autor britânico. Ele disse o seguinte, o C.S. Lewis: a preocupação é uma conversa que você tem consigo mesmo sobre coisas que você não pode mudar. A preocupação
É uma conversa que você tem consigo mesmo sobre coisas que você não pode mudar. A oração é a conversa que você tem com Deus sobre as coisas que Ele pode mudar. Meu irmão, não carregue para esse novo ano as mesmas ansiedades, preocupações, amarguras, ressentimentos e todo o peso que a gente bota nas costas do último ano. Se você trabalha com frete, pode colocar lá no para-choque do caminhão, né? Ore mais, preocupe-se menos. Ore mais, preocupe-se menos. Aceite as freadas do Espírito como um cuidado do Senhor sobre a tua vida. E aprende a andar no ritmo da graça, queridos. Nós vivemos numa sociedade tão corrida, todo mundo é tão ocupado, que às vezes a gente não tem tempo para o Senhor. E a gente não entende que Deus tem trabalhado e feito uma obra na minha vida para que eu ande na vontade dEle. Mas uma terceira e última verdade ainda, queridos, é que desacelerar é alinhar-se com os passos de Jesus. No fim das contas é isso. O exemplo do apóstolo Paulo e os exemplos que nós queremos trazer para a nossa vida partem exatamente disso. Desacelerar não é apenas diminuir a velocidade. Não é apenas diminuir a velocidade, mas é andar. Deus abençoe, querido. Ai, que eu... Ó. Eu achei que... só por um segundo, né? Obrigado pelo tutorial. Eu liguei para um pastor, amigo meu, mais velho, mais experiente. E aí eu falei assim, e aí, pastor, como é que você tá? Como é que o senhor tá? Como é que estão as coisas? Aí ele falou assim, perguntei se ele estava bem, né? E ele falou assim, olha, estou aprendendo. Eu falei, pastor, está aprendendo o quê? Aprendendo a caminhar no ritmo do Espírito. E eu fiquei com aquele trem na minha cabeça. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a caminhar no ritmo da graça de Deus, no ritmo do Espírito. É viver cada momento em sintonia com Deus, tendo o nosso coração alinhado e sensível à voz do nosso Deus. Treine a sua atenção em Deus. Tente focar em Deus, não na sua lista de tarefas. Não na lista das coisas que você tem que fazer. Não na sua rotina louca, corrida e apertada. Tente focar em Deus enquanto você faz tudo que você tem para fazer. Em seu coração a Deus. Treine sua atenção ao Senhor. Cultive a paciência que te falta para que você aprenda a esperar os tempos e eventos que Deus tem preparado para você viver. Sabe, queridos, é tão difícil a gente saber fazer a coisa certa, dizer a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. E Deus tem nos chamado para esse caminhar de paciência e sabedoria na presença dEle. Desacelere, cultive a paciência para esperar no Senhor. Aprenda, meu irmão, a prestar atenção ao que Deus está fazendo agora. Caminhe e viva com Cristo com gratidão no que Ele está fazendo agora. Foque em Cristo. Deixe o passado para trás. Deixe as questões antigas para trás. Se você acha que 2024 foi um ano muito bom, agradeça a Deus e consagre o 2025 também para Ele. Mas se você acha que 2024, assim, no seu ponto de vista, foi um ano muito ruim, deixe-o lá. Coloque diante do Senhor esses passos que está adiante, que Ele te chama. Preste atenção no que Ele está fazendo agora. Eu sei que isso é um pouco clichê, parece que a gente não precisa falar isso, mas, queridos, o ano passado já acabou. Não adianta a gente reclamar dos problemas do ano passado. Não adianta a gente reclamar das questões do ano passado. Deus tem nos chamado para a gente viver uma coisa aqui e agora,
e um futuro posto na presença dele. Isso não significa ignorar a sua história, ou a história que Deus tem feito. Isso significa viver no lugar certo, no momento certo, que é o agora. Alinhe suas metas aos propósitos de Deus. Caminhe no ritmo de Jesus. Participe do que Ele está fazendo. Seja sincero. Pergunte o que você tem construído. Pergunte o que você tem, onde você tem se dedicado. Sabe, queridos, a moeda que a gente oferece em troca para Deus, pode não parecer, mas é uma moeda chamada tempo, né? Inclusive nos nossos dias, já há muito tempo, né? É dito que tempo é o quê? Tempo é dinheiro, né? A gente aprendeu isso com os americanos, né? Time is money. Tempo é dinheiro. Mas, queridos, tempo na verdade é vida. O que Deus quer não é que a gente dedique um momento, 1 hora por semana, 1h30, algumas ocasiões em que eu vou ofertar para Ele. Não. Deus quer todo o seu tempo e toda a sua vida. Então pergunte-se, eu estou andando no ritmo de Deus ou no meu próprio ritmo? O que eu estou construindo? Onde eu tenho investido a minha vida? Será que é no reino dos céus ou em torno das minhas próprias demandas? Por que que eu me preocupo e me desespero tanto? Por que que é tão difícil confiar e esperar no Espírito Santo? Por que que eu prefiro me apoiar mais na minha pressa, no meu imediatismo, na minha sangria desatada, do que confiar no Senhor? Viva o presente e entregue os seus planos a Deus, ao Senhor, e ore para que Ele guie os seus passos. Faça da sua oração, queridos, que a minha e a sua oração para esse ano seja que a gente consiga reconhecer e principalmente aceitar quando o Espírito Santo me impedir de fazer coisas que eu julgava estratégicas. Porque a minha vontade nem sempre está alinhada com a vontade do Senhor. E a dele vai ser sempre melhor que a minha. Sabe, queridos, Deus tem nos chamado para isso. Mas talvez você esteja cansado demais. Talvez você esteja assim, sobrecarregado. Talvez você se sinta até um pouco assim em dúvida ou perdido. Sabe Deus como é que está a situação do seu coração? Mas para esse ano, confie e espere tão somente no Senhor. Desacelere para caminhar mais com Deus, para ter mais tempo com o Senhor. Alinhe seus planos aos passos de Jesus. E eu queria deixar uma oração para vocês, que é o Salmo 103. Queria encerrar com essa oração. Sabe, queridos, no meio disso tudo, uma dinâmica espiritual, uma disciplina espiritual que a gente precisa aprender a fazer, é que você precisa aprender a pregar para você mesmo. A gente não tem esse hábito. Pelo contrário, quem fala sozinho, a gente fala que é o quê? Né? A gente já joga na conta da esquizofrenia, alguma coisa assim, né? Mas você precisa conversar. Tem coisa que você precisa ouvir e adivinha quem que tem que falar contigo? Você. Eu quero trazer aqui o Salmo 103. O Salmo 103, ele tem ao todo, 22 versículos. Irmãos, dos 22 versículos, 19, Davi não está falando com Deus. Davi não está falando com o coleguinha. Davi não está falando com o reino. Davi não está falando com o povo. Em 19 versículos, ele prega para o Davi. E eu quero te desafiar esse ano. Quando você estiver em dúvidas, quando você estiver desanimado, quando você se sentir assim, sobrecarregado, sem esperança, eu quero que você leia o Salmo 103 e que você fale consigo e fale com Deus. Olha o que diz aqui. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o quê?
ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só do quê? Dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura. E Ele sabe que nós somos o que, irmãos? Pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram de seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reinado domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendize ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que esse ano, meus irmãos, seja o ano de andar no ritmo da graça. Que esse ano seja o ano de andar no ritmo do Espírito, no ritmo de Cristo. Às vezes, queridos, nos falta parar e contemplar mais Deus. E gastar mais tempo tendo prazer em Deus, aproveitando a presença de Deus. Sabe, meus queridos, às vezes a gente tem que simplesmente ter mais tempo com o Senhor. Às vezes a gente quer, assim, caçar utilidade, né? Qual a utilidade de eu estar no culto? Qual que é a aplicação daquilo? O que eu tenho que levar aquilo para a minha vida? A gente é, assim, utilitarista, né? Se uma mensagem pode até ser bíblica, né? Mas se não tem tanta utilidade para a minha vida, eu vou fazer o que lá? Já pensou? Os irmãos que são casados, quero falar com os homens. Você já fez isso com a sua esposa? A gente faz isso com Deus, né? Tipo assim, você teve um tempo muito bom com a sua esposa, só vocês dois. Um jantar, uma conversa, um momento do casal. Aí quando acaba esse momento, você fala assim, vamos lá, eu quero ver aqui algumas aplicações práticas. O que foi legal ter ficado com você ou não aqui? Olha, acho que isso foi útil, isso aqui você pode mudar, não achei isso... Cara, você faz isso com a sua esposa? Eu acho que todo mundo gosta de dormir na cama aqui à noite, né? Você não faz, mas a gente faz isso. Né? Aí a mulher vai falar assim, ué, mas não basta ficar comigo, tem que ficar procurando utilidade? O tempo que a gente está junto não é suficiente para você me conhecer, ter tempo comigo, né? A gente está junto, não é suficiente para você? Cara, a gente faz isso com Deus. Cara, simplesmente aprenda a gastar mais tempo com o Senhor. Às vezes o que você precisa é estar mais na presença dEle, adorando mais. E aí, ó, Ele vai moldar as dinâmicas próprias dos afetos mais profundos do meu coração. Ele vai alinhar o meu coração, as minhas expectativas, os meus sonhos, os meus projetos, tudo que eu quero construir, tudo que eu quero fazer, tudo que eu quero direcionar, onde eu quero pôr a minha mão esse ano, aos propósitos do Senhor. Porque o ritmo dele é melhor do que o meu, a vontade dele é melhor que a minha, Deus é todo perfeito mais que eu. Quando você estiver em dúvida sobre isso, ora o Salmo 103 para você se lembrar daquele que cerca a sua vida de coisas tão boas,
inclusive a frustração que pode te fazer mais maduro e mais parecido com Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Aleluia. Queria convidar o pastor Caio. Como diz o pastor Ivo, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aí. Se tem uma coisa que eu tenho falado muito nessa semana na reunião de oração, é sobre o quê? A gente viver no Espírito Santo do Senhor. E aí eu acho que não tem mais o que falar, né? Porque eu não combinei com o Ivo para ele pregar isso. O Senhor falou à igreja e que vivamos no poder do Espírito Santo e guiados pelo Espírito Santo. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra que nos alimenta, que nos chama a reflexão, que nos chama para entender que o tempo é o tempo do Senhor, é o momento do Senhor, que o planejamento é do Senhor e que a palavra final é do Senhor. Que nós possamos descansar no Senhor, sabendo que a Tua vontade continua boa, perfeita e agradável. Nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, que essa igreja seja uma igreja que viva no poder do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.